da velocidade, então vamos precisar de alguns conceitos aqui para o equilíbrio químico. Os equilíbrios químicos, vamos falar de equilíbrio, tanto a parte quantitativa quanto a parte qualitativa, que é envolvendo o deslocamento do equilíbrio. Tudo bem? Então vamos começar. Certo? Primeiro, para que você saiba que exista equilíbrio, você tem que saber o que é onde é que ele vai ocorrer. O equilíbrio químico, ele ocorre em reações reversíveis, como por exemplo aqui, ó, você tem, ó, a água líquida transformando-se em água gasosa em um sistema fechado e você tem uma transformação aí, ó, uma velocidade de transformação aí, V1, certo? E você tem, olha aí, ó, velocidade de evaporação da água. Agora você vai ter o contrário, você vai ter a água gasosa transformando-se novamente aqui, ó, em água líquida, certo? Então você vai ter aí já uma velocidade de condensação, o gás voltando a ser líquido. Gente, como eu tenho esse processo aí reversível, eu posso dizer e chamar a reação 1 de direta e a reação 2 de inversa, ou seja, a reação 1 direta, líquido indo para o gasoso, água líquida convertendo-se em água gasosa, e água gasosa convertendo-se em água líquida como reação inversa, ou seja, o inverso está voltando. Então, esse processo aí, gente, é um processo reversível, tudo bem? Então, no processo reversível, há sempre duas reações simultâneas. Então, é isso que você deve conhecer aí, visando o equilíbrio químico, certo? Aí, ó, como eu exemplifiquei, ó. Então, ó, a reação de equilíbrio químico ela é representada por essa equação. Você vai ter os reagentes e os produtos e uma dupla seta. Uma seta no sentido direto, que é saindo do reagente indo para o produto, e no sentido inverso, produto voltando para o reagente. Aí, ó, olha o que eu digo. O equilíbrio é um estado atingido por reações reversíveis. Gente, sempre essas velocidades, quando você estiver diante de uma reação em equilíbrio, as velocidades tanto da reação direta quanto da reação inversa devem ser iguais. Bora analisar o gráfico? Todo gráfico você vai ter aí, ó, em função da velocidade. Você tem velocidade em função do tempo. Você vai ter o quê? O reagente sempre ele é consumido, ou seja, sempre ele vai estar em uma decrescente, sempre ele vai estar sendo consumido, sempre ele vai estar descendo. Olha o desenho aí, ó. Certo? Então você tem aí, ó, o desenho nesse sentido aí, ó, em vermelho, você tá tendo aí o sentido dos reagentes que está sendo consumido, tá? Agora, em seguida, ó, você vai ter aqui, ó, essa ida, né, é a velocidade da reação direta, ou seja, ela começa a diminuir, certo? Agora olha para cá, ó. Em azul, ó, você vai ter a velocidade da reação inversa, certo? Que ela começa a aumentar porque os produtos estão se formando. Quando as mesmas começarem a ficar iguais, nesse ponto de igualdade você atinge o equilíbrio, certo? Então, quando você estiver diante de reações em equilíbrio, o que vai acontecer? As reações direta e inversa, as suas velocidades devem ser o quê? Iguais. Aqui, ó, mostrei para você. Em T temos que V1 ficou igual a V2. Sistema em equilíbrio químico. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, vamos prosseguir. Agora o seguinte. Quando você estiver diante de concentrações, como é que você vai analisar? Nas reações, certo? As concentrações das reações em equilíbrio, elas são o quê? Constantes. Então, não esqueça isso. Velocidade tem que ser o quê? Reação direta e inversa iguais. Toda vez que você tiver concentração, tem que ser constante. Mas, Mauro, elas podem ser iguais? Podem, vou mostrar aqui. Eu posso ter também concentrações iguais. Porém, o que vai caracterizar que o sistema está em equilíbrio? Que as concentrações de reagentes e produtos ficaram constantes. Olha só aqui nos exemplos, ó. Aí em vermelho, ó, é a concentração do N2O4, dessa reação química aí, ó. N2O4 gasoso. E em azul vai ser do NO2 gasoso, ó. Olha só. Gente, perceba uma coisa, ó. Nesse ponto aqui, as reações aí que eu tô marcando para você. Aí, ó, as concentrações das espécies químicas envolvidas na reação
estão constantes. Porém, olha só, a concentração do N2O4 ela é maior que a do NO2. Mas o que caracterizou o equilíbrio? Ambas ficarem o quê? Constantes, certo? Bora ver aqui, ó, uma segunda hipótese, ó. Aqui, ó, sempre reagente vai estar decrescendo, no caso aí, N2O4. Sempre o produto vai estar subindo, olha só. Então, perceba que nesse sentido aqui, olha o que acontece. Bem aqui você atingiu o equilíbrio. E o que caracterizou esse equilíbrio? Que ambas concentrações começaram a ficar constantes, ou seja, o gráfico ficou em linha reta, tudo bem? Mas aqui o que aconteceu? A concentração do NO2 é maior que a concentração do N2O4. Mauro, pode ocorrer de ter igualdade? Sim, ó. Olha aqui, ó. Reagente, produto, ó. Agora, vamos lá. Atinge o equilíbrio aonde? Quando ambas ficam constantes. Mas aqui elas são o quê? Iguais. Então, o que caracteriza é o quê? Velocidade iguais e concentrações constantes, como eu vou mostrar aqui no próximo. Olha, ó. O que vai caracterizar um sistema em equilíbrio. Tudo bem? Tira o printão aí, né? Ou dá uma pausa e tira o print desses tópicos que eu estou mostrando aí, ó. No equilíbrio, reações direta e inversa continuam ocorrendo ininterruptamente. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. As concentrações de todos os participantes, reagentes e produtos, tornam-se constantes e não necessariamente iguais, mas podem ser iguais. Esse tipo de equilíbrio somente ocorre em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o ambiente. Ou seja, o equilíbrio só ocorre em sistemas fechados. Tudo certo, galera? Então vamos para a próxima. Constante de equilíbrio. Gente, vimos o quê? Vamos usar a mesma reação química aí, ó. Reação direta. 2, reação inversa. Na lei de velocidade, vimos o quê? Que a velocidade depende, qual é a expressão? V igual a K vezes a concentração do reagente. Não é, ó? V igual a K vezes a concentração do reagente elevado a um expoente A, que é obtido experimentalmente. Aqui, como a reação ela é elementar, ocorre em uma única etapa, então o expoente vai ser o coeficiente estequiométrico. Tudo bem? De ambos. Agora, nota o seguinte. Aí da velocidade 1, o que tem? Quem é o reagente? N2O4. A volta, certo? Que é a reação 2, quem vai ser o reagente? Já vai ser o NO2. Então, a gente vai escrever assim, ó. V1 igual a K1 vezes N2O4, que é a concentração do reagente na reação direta, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. A próxima lá, como é que ficou? V2 igual a constante K2 vezes a concentração do reagente na reação 2, na reação inversa, que é o NO2, elevado ao quadrado por causa do seu coeficiente estequiométrico. Bora ver o seguinte. Em equilíbrio, V1 e V2 não são iguais? Olha aí, ó. V1 e V2 são iguais. Então, bora escrever, ó. Matematicamente fica assim, ó. K1 vezes a concentração do reagente da... Beleza? Elevado ao seu coeficiente, igual a K2 vezes a concentração do seu reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Bora reorganizar isso daí? Gente, o que vai acontecer? O K2 que está multiplicando vai para lá dividindo e o N2O4 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Vamos reorganizar isso daí. Então vai ficar assim, ó. K1 sobre K2 é igual a uma constante. Então, uma constante dividida por outra constante vai dar uma nova constante. Então, a constante de equilíbrio fica dessa maneira, ó. NO2 elevado ao quadrado sobre N2O4 elevado a 1. Ou seja, sempre, como é que você vai montar a constante de equilíbrio em termos da concentração? Vai ficar assim, ó. Constante de equilíbrio sempre vai ser, em termos da concentração, vai ser a concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente sobre a concentração dos reagentes multiplicada entre si, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Lembrando, você não vai somar, você vai multiplicar, tá bom? Professor, e se eu invertesse a reação, o que ia acontecer? Você ia inverter, tudo bem? A constante de equilíbrio, ou seja, ia ficar 1 sobre o valor dela, tá? Como eu falei aí, ó, tá aí, ó.
A constante de equilíbrio é igual à razão entre as concentrações de produtos e reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Razão está multiplicando. Tranquilo? Vamos escrever então aí? Vamos fazer esse exercício rapidinho aí, ó. Olha aí, galera. Bora escrever a expressão da constante de equilíbrio para cada uma dessas reações, tá? Aí, ó. H2 reagindo com I2, me dando 2HI. Gente, produto sobre reagente. Então, moleza, moleza, moleza. Ó. Elevar os seus coeficientes. Tá aí, constante de equilíbrio. Entra todo mundo. Vamos para a próxima aí, ó. Você vai ter aí, ó, hidrogênio reagindo com nitrogênio, me dando amônia. Mesmo esquema tático. Produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Aqui, ó. Muito bem. Lembrando que o 1 não precisa aparecer. Eu só estou colocando aí a nível didático. Mas o 1 não precisa aparecer lá como expoente. Você sabe disso. Bora ver agora aqui a próxima. Mesmo esquema tático. Produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então vai lá, ó. Tudo bem? Vai entrar aí, ó, ferro 3+, em meio aquoso, elevado a 1, não precisa aparecer, sobre a prata 1+, elevado ao cubo. Mauro, peraí, por que não entrou ali o ferro e a prata ali no estado sólido? Gente, sólidos e líquidos não entram na constante de equilíbrio, em termos da concentração. No KC só vai entrar espécies no estado gasoso ou em solução aquosa. Tudo bem? Então, sólidos não participam no cálculo da constante de equilíbrio e nem líquidos, certo? Então, olhe sempre para o parêntesezinho do lado da substância, que vai te dizer em que estado físico se encontra, tá? A substância. Ou no próprio texto ele vai dizer, dada a reação em equilíbrio gasoso, tudo bem? Aí você vai averiguar aí, tá? Gente, o que é o Kp? Kp é a constante de equilíbrio, certo? É a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Então, só vai valer para sistemas gasosos. Tudo bem? Olha, ó. Constante de equilíbrio, constante em termos das concentrações Kc. E constante em termos das pressões parciais vai ser o Kp. Numa mistura gasosa, as pressões parciais dos gases são proporcionais às suas concentrações em mol por litro. Então, é isso que vai ocorrer. Olha aí, o Kp, mesmo esquema. Produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Mauro, o que é esse Pzinho aí? Esse Pzinho significa pressão parcial em ATM. Geralmente, ela vai ser fornecida para vocês. Tudo certo? Essa aí que é muitas das vezes a ferida para o cálculo da constante de equilíbrio. Tudo bem? É a tabelinha. Quando ele falar para você no problema direto e der os valores, encontra-se no equilíbrio x, y, z. Ele dá os valores lá para cada substância, você monta diretão, faz a expressão, Kc, papapá, coloca lá e acabou. Se ele te der no equilíbrio tantos ATM de produtos e reagentes, você vai lá, papapá, joga na constante e você encontra o Kp. Se ele falar no texto, no equilíbrio. Agora, se ele não te dizer que já está em equilíbrio, se ele te dizer que ocorreu uma reação, como é que você vai montar essa tabelinha? Dessa maneira. Olha aqui no exemplo. Considere um sistema fechado a temperatura de 100 graus Celsius com um volume de 1 litro, onde são adicionados 10 mols de N2O4. Calcule o valor da constante de equilíbrio dessa reação, sabendo-se que no final do processo foram produzidos 4 mols de NO2. Ou seja, tu não sabe quanto tem no equilíbrio. Só sabe o quanto é que foi produzido e o quanto é que tem no início. Então o que você vai fazer? Você vai montar uma tabelinha, tá? Tá aí a reação química e agora monta uma tabelinha. A reação, tá? Você vai montar uma tabelinha em que você vai ter as substâncias e o que vai acontecer na reação química. Vamos ver? No início da reação vai ser o quê? Sempre na primeira fase aqui, ó, vamos deixar aqui um gráfico depois pra gente desenhar. Ó, no início da reação, o que vai ocorrer? Ele disse lá no texto que você colocou 10 mols. Então vamos colocar 10 mols aí, ó. 10 mol por litro. Mauro, por que já está 10 mol por litro? Porque ele disse que o recipiente tem um volume de 1 litro. Pode ser diferente? Pode. Pode ser um volume de 2 litros, 3 litros. Então você vai ter que, ao final, dividir por esse volume, porque é mol por litro. Tudo bem? Então se for 2, 3, 5, 10 litros, o valor que você encontrar no equilíbrio em mols, você divide no final para esse volume que ele forneceu. Como aí é 1 litro, então vai diretão.
Gente, no início de uma reação química, você não tem produto. Então, quantos mol você tem lá? 0 mol por litro. Tá? O que foi que ele disse que foi produzido? 4 mols. Não é? Então, aqui, ó, no equilíbrio, foram produzidos 4 mol por litro. Certo? Mas, professor, por que isso aconteceu? Porque tem um cara aqui no meio, ó. Vamos mostrar aqui, ó. O gráfico, certo? E nesse gráfico, você vai ter aqui no equilíbrio 4 mols. Tudo bem? Agora vamos aqui, ó. O que aconteceu? O que reagiu e o que formou? Gente, sempre no lado dos produtos, que é aí, ó, você vai fazer o quê? Soma. Você vai somar 0 mais 4, 4. Então, reagiu. Então, formou quanto? 4 mols formados. Tudo bem? Professor, e para mim achar aqui o que foi consumido de reagente e o que eu tenho no equilíbrio, como é que eu vou fazer? Vai pela proporção o quê? Estequiométrica. Ó, se formou 4, né? Aqui teve que ser consumido a metade. Por quê, professor? Porque lá na reação química, 1 está para 2. Então, 1 mol forma o dobro, 2 mols. Então, se foram formados 4 mols, quantos foram consumidos? 2. Certo? Aí agora, na parte dos reagentes, você vai fazer o quê? Você vai subtrair o que você tem no início pelo que foi consumido. Vai ficar 8 mols aqui em equilíbrio, ó. Então, 10, ó. Bem aqui, ó, 8 mols. Então, foram consumidos 2. Então, você vai ter aqui no equilíbrio 8 mol. Tudo bem? Agora que eu já tenho esses valores, no equilíbrio, 8 mol por litro e 4 mol por litro, eu posso fazer a minha continha, a minha expressão. Vamos lá? Constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos sobre a dos reagentes. Eu já tenho esses valores aí, ó. Bonitinho, ó. 4 elevado ao quadrado sobre 8 elevado a 1. Então, vai dar 2. Aí, eu coloquei 2 mol por litro, mas essa constante ela é adimensional. Você pode colocar mol por litro ou você pode não colocar. Tudo bem? Então, ela não tem unidade. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Deslocamento. Gente, alguns fatores que vão influenciar no deslocamento, certo? No deslocamento do equilíbrio das reações químicas. Você vai alterar o sistema. Você vai adicionar ou vai retirar alguma coisa. Então, você vai mexer nas velocidades da reação direta e inversa. Tá? Então, é o que vai acontecer. Você vai alterar essas velocidades. Se a direta for igual ao inverso, o sistema é equilíbrio. Já falei. Concentração das espécies é constante. Se a velocidade da reação direta for maior que a da inversa, o equilíbrio é deslocado para os sentidos dos produtos, ou seja, para a tua direita, certo? Se a direta for menor que a inversa, o equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes, ou seja, vai para a tua esquerda. Não esquece, produto direita, reagente esquerda, tá? Agora, olha só, quais são esses fatores que vão poder deslocar o equilíbrio? Temperatura, pressão, concentração de reagentes e catalisador. Vamos lá. Todo sistema reversível tende ao equilíbrio, certo? Uma vez atingido o estado de equilíbrio é mantido a menos que se provoque alguma alteração. Isso que foi que o Le Chatelier disse. E se você provocar uma alteração no sistema de equilíbrio, ele vai o quê? Deslocar para algum lado, certo? Temperatura. Vamos ver aí, ó. Aqui, essa reação ela é exotérmica, né? Tá vendo ali ΔH ó, menor que 0. Tudo certo? Vamos ver aí, ó. Toda vez que você tiver temperatura e se você aumentar a temperatura, você desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, favorecimento da reação endotérmica. E toda vez que você diminuir a temperatura, ou seja, você está liberando calor, certo? Do sistema, diminuição da temperatura, favorecimento da reação exotérmica, que é nesse sentido. Mas, Mauro, como é que eu vou saber quem é a reação endotérmica e exotérmica? Gente, olha pro ΔH. Tá vendo o ΔH lá? Vou até marcar aqui para vocês. Opa.
Tá vendo o ΔH? Certo? Então, esse ΔH que está aparecendo é menor que zero. Então, sempre a ida vai ser igual ao valor do ΔH. Então, se é menor que zero, então a direta é exotérmica e a inversa é endotérmica. Tranquilo? Então, sempre olha para o ΔH que ele fornecer para ti. Então, sempre a ida vai ser aí no valor do ΔH que ele especificar e a volta vai ser o ΔH contrário. Tá? Constante de equilíbrio depende da temperatura. Olha aí, continuamos com a mesma reação. Olha só. Se você aumentar ou diminuir a temperatura, você vai o que? Alterar o valor da constante de equilíbrio. Certo? Então, nesse sentido aqui, que é uma reação exotérmica, se você aumenta a temperatura, você diminui o valor da constante de equilíbrio. Ó, quando T aumenta, K vai diminuir. Diminui a concentração de produtos. Pressão em sistemas gasosos. Gente, efeito da pressão. Os coeficientes estequiométricos vão ser a quantidade de volumes gasosos. Certo? Então, olha lá. Desse lado você tem 4 mols de gases, ou seja, 4 volumes gasosos. Do outro lado, somente 2 mols. Tudo bem? Quando eu aumento a pressão, o que eu faço com o volume? Eu diminuo. Então, se você aumentar a pressão, você desloca onde tem menos gases. Ou seja, para quem tem menor volume gasoso. Então, você vai deslocar aí, ó, no sentido da reação direta. Se você diminui a pressão, o que aumenta? O volume. Então, você vai deslocar para quem tem a maior quantidade em volume gasoso. Ou seja, você vai trazer aqui, ó, para os reagentes. Então, você vai aumentando a pressão nessa reação química, você desloca para a direita. Diminuindo a pressão, você desloca para a tua esquerda. Tá bom? É só isso na pressão. Não tem mais mistério nenhum. Concentração dos reagentes. Galera, a concentração do reagente é sempre assim. Se tu aumenta de um lado, tu desloca para o lado oposto. Acabou. Aqui, ó. Se você adicionar a glicose, certo? Ali no nosso exemplo, você aumenta a reação direta. Maior que a inversa. Consequentemente, deslocamento para a direita, para o produto. Se você adiciona do outro lado, a velocidade da reação inversa fica maior. Então, você desloca para o reagente, para a esquerda. Simples. Concentração é assim. Se você aumenta de um lado, desloca para o lado oposto. E se você diminui de um lado, você desloca para o mesmo lado. Não esquece disso. Olha aqui, ó. Se você diminuir a glicose, a velocidade da direta, da inversa, no caso, fica maior que a da direta. Você continua deslocando para a esquerda. Se você diminuir de um lado, desloca para o mesmo lado. Diminuição da frutose, olha aí, ó. O que vai acontecer? A direta vai ser maior que da inversa. Então, você continua deslocando para a direita. Ou seja, se eu aumento a concentração de um lado, eu desloco para o lado oposto. Se eu diminuir de um lado, eu desloco para o mesmo lado. Somente em quem está em equilíbrio e em quem pode influenciar, que é substâncias no estado gasoso ou em solução aquosa. Sólido e líquido não vai influenciar no deslocamento. Pode aumentar, diminuir a concentração, que não vai influenciar em nada, tá? Gente, esse aqui é o efeito do íon comum. Olha só, você tem aí, ó, o amarelo, né? Onde aí a concentração de CrO4 2- é maior que a de Cr2O4, né? No caso aí tá errado. No caso é o cromato transformando-se em dicromato. Tudo certo? Tá, ali em cima tá errado. No caso é Cr2O7. Tranquilo? Olha só, você tem aí eles em meio ácido. O que vai acontecer, ó? Bora adicionar mais H+, jogar mais ácido lá? Olha lá. Eu adicionando mais H+, o que vai acontecer, galera? O que vai acontecer? Você está aumentando a concentração de íons H+, ou seja, você está aumentando a concentração de um reagente. Então, o deslocamento vai para a direita. Então, começa a ficar o quê? Laranja. Olha aí, ó, laranjado. Certo? Agora, bora fazer o seguinte. Já está laranjado. Vamos colocar em meio básico, meio alcalino. Gente, se eu estou jogando OH-, esse OH- vai começar a reagir com o hidrogênio e formar mais água. Ou seja, vai diminuir a concentração de H+. Então, se diminui de um lado, eu desloco o quê? O que vai acontecer?
eu estou adicionando. Eu vou deslocar para a minha esquerda. Olha lá, porque eu estou diminuindo de um lado, eu desloco para o mesmo lado. Então, esse daí é o efeito do íon comum e do não comum, certo? Tudo bem? Então, catalisador não desloca equilíbrio. O que o catalisador faz? Somente fazer com que a energia de ativação seja o quê? Diminuída, aumentando a velocidade da reação, tanto da direta como da inversa, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Tá aí tudo bonitinho, ó. Então, catalisador não desloca equilíbrio, apenas faz isso aí. Tudo bem? Tudo certo? Então, por hoje é só, galera do Convênio Conexão.